Olá! Um tema que eu gostei muito de ter estudado foi o multiculturalismo, que é um tema muito atual e pertinente, tanto na sociedade como na escola, né? Uma vez que o multiculturalismo ele se transformou numa ideologia escolar, né? Porque hoje em dia, com a rapidez das informações e a facilidade no que diz respeito à interação entre os indivíduos, as relações interéticas elas vêm sendo estabelecidas e repercutindo muito dentro do ambiente escolar. E na realidade brasileira, a escola deveria ser um ambiente estimulador de valores, né, de hábitos e que respeitassem as características e as diferenças de cada grupo sociocultural que compõe o nosso país, né? E uma das possibilidades para acabar com as desigualdades educacionais no Brasil está em enfrentá-las, né, e trabalhá-las dentro do próprio ambiente escolar. Contudo, a gente nota que a escola, como ela está posta, ela não tem conseguido acabar com a naturalização do preconceito e da desigualdade, né? A escola, ela deve ser um lugar de debates, reflexões, diálogos, ela deve ser um ambiente assim multicultural, né? E diante desse cenário, o docente ele tem um papel muito importante para desempenhar nesse âmbito intercultural, né? Com as suas atitudes, a prática, né? A sua formação, ele pode influenciar no processo educativo, podendo favorecer ou mesmo criar obstáculos ao desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos alunos. A cultura escolar dominante, né, nas nossas instituições educativas, elas foram construídas fundamentalmente a partir da matriz político-social epistemológica moderna e prioriza o comum, né, o uniforme, o homogêneo, considerados como elementos constitutivos universais. E aí, nessa ótica, as diferenças são ignoradas ou consideradas um problema a resolver, né? A escola ela sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e as diferenças, né? Durante toda a vida, ela teve uma tendência a silenciá-las e a neutralizá-las, né? Ela se sente mais confortável com a homogeneização e a padronização. E, no entanto, abrir espaço para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio a que a escola está sendo chamada, né? Portanto, precisa dialogar sobre as ideias, os preconceitos, né, para se conseguir um plano de trabalho que leve a uma mudança de atitude em relação a certos estereótipos, né? É, com isso, a gente percebe a necessidade de se ultrapassar a mera contemplação ou a folclorização das diferenças, né? Falar, sim, sobre a diversidade e tentar incluí-las nos currículos implica, consequentemente, na compreensão e no reconhecimento das lutas, né? Das reivindicações e as necessidades de determinados grupos, né? Que de certa forma estão ou estavam, né, curricularmente esquecidos ou desconsiderados. É preciso uma mudança de postura frente ao currículo, né, a diversidade e a relação que se estabelece entre os dois. É preciso que se tenha sempre em mente o aluno, suas necessidades e suas particularidades, né? Entretanto, não é suficiente que a diversidade esteja presente apenas nos currículos, né? É preciso que ela ultrapasse o caráter da transversalidade e seja contemplada nas práticas pedagógicas, né? A escola ela não deve ter dificuldade para aceitar a diversidade, né, que a compõe. Ela precisa estar acompanhando isso daí. É preciso que a diversidade ela seja incorporada nas propostas curriculares e metodológicas da escola. Consequentemente, é preciso superar as condições curriculares, né, que consideram a diversidade, mas que hierarquicamente a colocam numa condição de segundo plano, né? A sua incorporação ela não deve acontecer também como um modismo, né, mas sim ela tem que ser compreendida ideologicamente e politicamente pela educação. Quando afirma-se querer uma sociedade igualitária, né, corre-se o risco de limitar a criatividade, impedindo a diversidade e afirmando as posturas tradicionais. Contudo, é fundamental ultrapassar tal interpretação a respeito da igualdade. Não se deve apoiar a homogeneização cultural dos alunos, né, mas propiciar e apoiar as relações e os diálogos entre as diferentes formas de ser e as várias histórias singulares próprias de cada sujeito, né? O ambiente escolar
ele vem sendo constantemente desafiado a contextualizar e oferecer condições de acesso e de permanência igual para todos os indivíduos, né? Além de contemplá-los enquanto sujeitos. E atualmente a escola, por se configurar como espaço mais apropriado para o processo de socialização, é onde mais se discute a questão da diversidade cultural, racial e social, né? Para tanto, os processos de ensino e aprendizagem, eles carecem muitas vezes da flexibilidade, né, necessária para satisfazer as diversas capacidades e interesses de uma população de alunos heterogênea. O professor deverá incluir a interação da diversidade cultural em sala de aula, gerando atividades que se ajustem às distintas capacidades e interesses, né? Ele deverá favorecer a crítica e o aperfeiçoamento progressivo por parte dos alunos, na análise das próprias atitudes e valores, né? Da busca de novas perspectivas compartilhadas. Ele deverá aplicar estratégias que potencializem o enriquecimento cultural, a planificação, né, e o desenvolvimento em cooperação, propiciem a participação ativa e a tomada de decisão dos alunos, né, que possam ser aplicadas em outros contextos também, né, para além desses aspectos, a desenvolver nas práticas pedagógicas, né. Também o professor, no seu papel, não se deve limitar apenas a expor as suas ideias e os conhecimentos, mas sim ser um mediador no processo de ensino e aprendizagem. Ele deve haver sempre uma intenção pedagógica, né, onde as aprendizagens sejam significativas e motivantes, que deem sentido à vida de todos, né, o que irá criar nos alunos uma certa tranquilidade. O professor deve ter ainda um papel multiculturalista, ou seja, ele deverá ser um professor que procura questionar os valores e os preconceitos, né? Ele precisa trazer para a sua sala de aula a preocupação com as diferenças culturais, sensibilizar-se para o problema de deficiências físicas ou diferenças étnicas, social, religiosa, entre outras, né? Ele deverá esforçar-se por criar um ambiente participativo e interativo entre a escola, a família, a própria comunidade e desenvolver projetos que contenham o envolvimento dos seus alunos de forma a contribuir para o desenvolvimento pessoal e social desses, né? As avaliações também devem ser feitas de acordo com a diversidade cultural e o estilo de aprendizagem de cada um. Para tanto, é fundamental e de relevante importância a formação dos professores na temática multicultural. É impossível pensar na educação multicultural sem questionar sobre o professor e a sua formação. Então, é essencial saber que a formação é dada aos professores para que esses possam lidar com alunos oriundos de uma sociedade onde há uma participação de diferentes populações, né? Com a diferença de vários níveis, impeditivas da uniformização dos currículos e das estratégias, né? Há uma necessidade de se formar professores preparados para lidar com a diversidade cultural em sala de aula, mas acima de tudo, né, preparados para criticar o currículo e as suas práticas. É essencial. Há ainda a necessidade de se formar professores reflexivos que busquem modificar o ambiente escolar a fim de torná-los menos opressor e que tenham um bom entendimento do que são as culturas e a importância, né, da diferença de cada uma delas. A formação ela deve centrar-se não apenas no acesso à informação e ao conhecimento sobre as teorias, modelos e estratégias de educação multicultural, mas também no desenvolvimento de atitudes e valores que tornem os professores sensíveis face ao preconceito, né, aos estereótipos, às injustiças, ao racismo e à discriminação, né? Então é super importante esse tipo de professor reflexivo, capaz de despertar a reflexão nos seus alunos.